Bíblias em Lucas. Lucas 17. Lucas 17, 24 ao 33. Lucas 17. Lucas 17, 24 ao 33. Farei a leitura. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder de fato, a salvará. Oremos. Ó Deus, nos abençoa com a Tua palavra, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, Pai. Desperta a Tua igreja para os avisos da Tua palavra, Senhor. Tantos e tantos avisos, ó Deus, e apesar dos séculos, dos milênios se passarem, a gente vê os mesmos erros acontecendo, Senhor. O de ignorar os Seus avisos, Pai. Nos abençoa, Senhor. Firma a Tua palavra em nossos corações, ó Deus. Que não venhamos a ser pegos de surpresa na Tua volta, Senhor, ou no dia da nossa morte biológica, Pai querido. Nos abençoa. É o que nós te pedimos, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder assentar. Como vem um relâmpago? Como vem um relâmpago? Ele é bem rápido, né? Você está olhando para o céu, o relâmpago vem, ele aparece, faz o barulho e some, rápido. Mas só que não é de surpresa. Relâmpago vem rápido, vai e desaparece rápido, mas não é de surpresa. Quais são os sinais? Antes do relâmpago, o raio vir, tem os sinais. Nuvens escuras, o tempo está ruim, está chovendo, alguma coisa está acontecendo. Aí vem um raio, vem um relâmpago. E o fim desse mundo não será de surpresa, irmão. Nossa, a humanidade está mergulhando assim, numa falta de amor, num caos que a gente vê, assassinatos, mortes assim, cruéis, bizarras, algo que alguns anos atrás a gente acharia um absurdo, mas hoje em dia está virando comum uma mãe matar o seu próprio filho, e muitas das vezes com requintes assim, de crueldade, que a gente fica assim, gente, que isso? Quando a gente pensa que a humanidade não pode se afundar mais na lama, a gente se surpreende, a gente vai se decepcionando cada vez mais. E isso é o quê? É sinais do fim. Jesus já tinha avisado que o amor iria se esfriar. Mas quem vai se salvar? Aquele que perseverar até o fim. Aquele que não for pego de surpresa. Os sinais do fim é notório. É rumores de guerra, Os sinais são notórios.
Não vai ser de surpresa. E o tempo está ruim para a humanidade. Né? A gente vê assim, rumores de guerra, a ambição do homem ali, né? Toda uma situação de caos social assim, espalhado. Né? As pessoas usando o vírus para, né, crises políticas, pessoas enriquecendo com a morte do seu semelhante. Né? Vamos ser sinceros. As farmacêuticas estão... Quem era rico com a crise está se tornando mais e mais bilionário, trilionário, e o povão está regredindo. Só mesmo Deus para ter misericórdia do povo. Vamos ver aqui, versículo 24 e 25. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma extremidade do céu à outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Vai ser assim, né? É rápido. O relâmpago é rápido. Mas ele não vem sem os sinais. Por isso é importantíssimo não ignorarmos os avisos da palavra de Deus. Não ignore. Versículo 25. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. A gente já vê que a palavra de Deus já se cumpriu. Naquela época ele já foi rejeitado, foi crucificado, morreu para pagar os nossos pecados, para morrer em nosso lugar, para que nós tivéssemos salvação. Mas não foi só naquela época. Essa rejeição continua. Quantos e quantos não foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo e hoje estão lá fora no mundo, ignorando os sinais? Quantos e quantos simplesmente entraram numa piscina? A pessoa reconheceu, a palavra de Deus é verdadeira. Os sinais são claros. Realmente. Os sinais são óbvios. E a pessoa foi, mergulhou, tomou um banho, mas aí vem as pressões do mundo, e a pessoa, né, está lá fora, muitas das vezes comendo a comida dos porcos mesmo. E há muitos avisos sobre relâmpagos. Tipo, qual os avisos mais comuns que é avisado para as pessoas não fazerem isso? Não ficar debaixo de árvores, não usar chuveiros elétricos, não usar aparelhos elétricos, não se apoiar em estruturas metálicas, etc. Adianta você saber esses avisos. Está chovendo, está tendo relâmpago, aí o cara bota a mão no poste, e de metal ainda. Está lá com a mãozinha no poste, de metal. O aviso está sendo ignorado, né? Basicamente, todo mundo sabe que não pode fazer isso. E tem sido assim com a palavra de Deus. Muitos têm ignorado os avisos. Muitos têm preferido agradar sua própria carne. Não adianta saber os avisos e ignorar os avisos. Não adianta saber que Jesus voltará e viver igual, como se isso não fosse acontecer. Porque a gente vê o mundo lá fora vivendo assim. Basicamente, ainda mais num país como o nosso, que tem liberdade, que ainda tem liberdade religiosa. Basicamente, todo mundo sabe. Até falam que ironia, Jesus vai voltar. Todo mundo sabe. Mas o que tem acontecido é o que está aqui no versículo 25. Jesus tem sido ignorado. Nós, como igreja, não podemos entrar e imitar o mundo e fazer a mesma coisa de ignorar os avisos. Que durante as tempestades desse mundo, que possamos nos abrigar na palavra do Senhor. As tempestades têm vindo, os relâmpagos têm destruído vidas. Muitas vidas têm morrido com a mão no poste, debaixo de árvores. Né? Vamos lá ler o Salmo 18 de novo. Salmo 18. Não desmarque o texto principal. Salmo 18.
que possamos sempre nos abrigar no Senhor. Ele é a nossa força, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso tudo em nós. Salmo 18, 1 ao 3. Versículo 1. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela. Em algumas versões já está assim: o Senhor é a minha fortaleza, o meu libertador, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Eu vou ser sincero, eu não sabia o que significava essa palavra baluarte. Aí eu fui pesquisar. Baluarte é fortaleza. Aí eu fiquei pensando, mas por que o salmista repetiu aqui? Se cidadela já está se referindo a uma fortaleza, porque ele... Aí eu fui pesquisar qual a diferença entre cidadela e baluarte. O porquê. Por que o Espírito Santo falou assim, né, com o salmista? A cidadela eram fortalezas menores que ficavam em posições estratégicas para proteger e avisar o baluarte, que era a fortaleza principal. Se da cidadela saísse um sinal de fumaça, alguma coisa, a principal já saberia que o inimigo estava marchando contra aquele país, contra aquela nação. Sabe o que o salmista quer nos dizer? Que o Senhor é a nossa cidadela, Ele está à frente. Mas o Senhor é tão poderoso, tão bondoso para conosco, que Ele também está lá atrás. Ele também é o nosso baluarte, a nossa fortaleza principal. Ele está ao nosso derredor para nos proteger. Onde quer que nós estejamos, ou perto da cidadela, ou perto do baluarte, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso Deus Salvador e nosso libertador. Mas só que os homens não têm um coração tão bom como é Deus. Era costume da época, se o irmão for pesquisar, essas cidadelas e os baluartes, quando vinha o exército inimigo, saiu o sinal de fumaça, se trancavam, entrava o exército, muitas vezes, tipo assim, o exército daquele país tem 10 mil, está vindo um exército de 30, 40 mil, então vamos nos abrigar nos baluartes, ou na cidadela ou no baluarte. Qual era muitas das vezes a ordem dos reis, dos generais? O povão, nós os pobres, ficávamos do lado de fora. Porque os generais falavam assim, tipo assim para o rei, não tem espaço para todo mundo não. Não vai ter água, não vai ter pão, não vai ter comida para todo mundo não. Então, mas quem vai ficar lá de fora vai ser massacrado pelo exército invasor. Rei, mas vamos ficar aqui na nossa segurança aqui. Só que Deus, Ele é tão bom para conosco, mesmo quando muitas das vezes nós ignoramos os avisos, a cidadela lá na frente já soltou o sinal de fumaça, e ninguém às vezes está ligando, mas o Senhor nosso Deus, Ele não faz assim. Mesmo quando nós ignoramos os avisos, a porta da cidadela, a porta do baluarte continua aberta para nós nos abrigarmos na sua palavra. O coração dos homens se fecham numa hora como essa e deixa o povão lá de fora. Mas Deus não. Deus é amor. E Ele nos ama. E Ele já pagou o preço por cada um de nós. A fortaleza do Senhor sempre estará aberta para nós. Pode vir a luta que for, o exército inimigo que for, e as portas estarão abertas para cada um de nós. É só nos abrigarmos na palavra do Senhor, buscarmos abrigo na palavra do Senhor, segurança na palavra do Senhor, porque no meio de toda essa crise podemos tomar toda medida de segurança, usar máscara, álcool, a pessoa pode se trancar em casa. Não é só vírus que mata. Né? A gente vê notícias até meio estranhas, o cara foi mexer no ar-condicionado, cai e morre. Dentro de casa, trancado.
E assim vai. Irmão, é só Deus para nos guardar. E se a nossa hora chegar, antes da vinda de Jesus, que possamos estar abrigados na palavra do Senhor. Que possamos estar abrigados na palavra do Senhor. Durante uma tempestade, segundo os homens, um dos lugares mais seguros para se ficar seria dentro de um carro fechado. Porque dizem que o pneu é isolante, e está com o vidro fechado, a pessoa estaria segura. Mas aí vem um outro especialista em segurança que diz que não. Não pode ficar dentro do carro não, porque se alagar, a pessoa vai ficar presa dentro do carro. E aí, o que fazer? Lá de fora, relâmpago, raio. Do lado de dentro, alagamento. O que fazer? Se abrigue na palavra do Senhor. De manhã, entrega a sua vida ao Senhor. Vai dormir, entrega a sua vida ao Senhor. De tarde, entrega a sua vida ao Senhor. Busca ao Senhor constantemente. Se abrigue no baluarte, na cidadela, na fortaleza do Senhor constantemente. Os homens dão muitos conselhos, mas a intenção às vezes até é boa. Não estou dizendo que a intenção é ruim. Até é boa, pode ser até, com algum recurso, pode ser até válido numa hora que acontecer isso, mas o principal é estarmos abrigados na palavra do Senhor. O Senhor é o nosso abrigo, nossa proteção, nossa fortaleza. Nos lembrarmos sempre da palavra do Senhor. Quando o dilúvio chegou, o povo se lembrou de Noé, não foi? A água começou a descer e subir ao mesmo tempo, Começou a levantar e o povo lembrou daquele homem que ficou 120 anos ali construindo um barco no meio do nada, num lugar sem água. Porque na lógica humana a pessoa vai construir um barco aonde? Perto do mar. Que o cara está no pia, mas num lugar alto e longe da água não tem lógica. Imagine as zombarias, perseguições, críticas, todos esses anos Noé construindo barco ali com seus filhos, sem ajuda de equipamentos elétricos, sem um trator, sem nada. Com as mãos ali. Mas aí o povo lembrou, quando a água começou a cair, mas aí já era tarde. Quando começou, aí já era tarde, para aquelas multidões daquela época. Vamos nos abrigar na palavra do Senhor, igreja. Vamos buscar o Senhor enquanto nós podemos. Vamos buscar ao Senhor antes que seja tarde. Independente da vinda do Senhor ser na nossa geração ou não, nós não sabemos a hora da nossa morte biológica. Então, vamos buscar. E quando o enxofre, o fogo desceu sobre Sodoma e Gomorra, o povo, os genros de Ló se lembraram dos avisos, não foi? Todo mundo lembrou dos avisos, mas aí já era tarde demais. Já era tarde demais. A gente vê aqui, versículo 28 ao 30 aqui, do Lucas 17. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Não ignore os avisos. Não desmarque o texto principal. Eu vou abrir em Gênesis 19. Não desmarque o texto principal. Gênesis 19.
A gente vai ver aqui que Deus foi misericordioso, avisou. Gênesis 19, do 15 ao 17. Aí depois vamos ler pular para o 26. Gênesis 19, 15 a 17. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereçam no castigo da cidade. A gente vê o próprio Ló ignorando os avisos. Ele já tinha sido avisado. Deus é tão misericordioso que ele vai lá e manda os anjos tirar eles de lá. 16. Como, porém, se demorasse, ainda estavam demorando ainda. Ló não queria sair do conforto daquela cidade, não queria largar aquele lugar. E muitas das vezes os crentes agem assim, não quer largar o mundo, quer a salvação em Cristo Jesus, mas não quer largar o mundo, não quer deixar tudo para trás. E não tem como. Para ter salvação em Cristo Jesus, tem que sair desse mundo, largar as coisas desse mundo para trás. Como, porém, se demorasse, pegaram-lhe os homens pela mão, a ele e a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e os tiraram e os puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Irmão, igreja amada do Senhor, não olhe para trás, não olhe para esse mundo, não olhe para o pecado tem que ficar para trás, esquecido. Foge, não pares em toda a campina, não fique preso, parado às coisas do mundo, não fique parado. O teu lugar na fortaleza, na presença do Senhor. Foge para o monte, para que não pereça. Versículo 26, logo à frente, versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Deus aqui usa a mulher de Ló como exemplo para nós, né? Para não olharmos para trás, para não ficarmos parados no meio do caminho. Os sinais, os avisos são bem claros. Então, igreja, não fique para trás. Não olhe para trás. Prossiga para o alvo, para o prêmio, para a vocação de Cristo Jesus, que é a salvação eterna. Continue para o alvo. A mulher de Ló ignorou o aviso e pagou o preço da escolha errada. Muitos têm pagado o preço pela escolha errada. A gente vê tantas notícias tristes de filhos de pastores, filhos de pessoas que são evangelistas e os filhos, a gente teve notícias tristes de filhos se perdendo, morrendo, né? No tráfico, em situações assim que tão deploráveis, e crianças que foram criadas no evangelho, na igreja. Então, irmão, se abrigue sempre na palavra do Senhor. Está passando pela luta, pela prova, se abrigue na palavra do Senhor. Não olhe para trás, não fique parado pelo meio do caminho. Prossiga para o alvo, prossiga para o prêmio, né? Que é a nossa salvação eterna em Cristo Jesus. Não ignore os avisos da palavra de Deus. Muitas das vezes tem avisos que são tão óbvios, né? Tipo, quando não precisa nem ser motorista para entender uma placa tipo assim, uma placa para não virar à esquerda, por exemplo. Você olha para a placa e está lá a setinha. Aquela curva para a esquerda ou para a direita, né? Ou para a frente, com aquele risco.
Não precisa ser motorista para entender aquele aviso, não é verdade? A pessoa que nunca dirigiu, ela olha para aquele aviso e entende que não é para ir por aquele caminho. O aviso é óbvio. Assim como a palavra de Deus. Os avisos são óbvios. Mas o que muitas vezes acontece? Os avisos são ignorados. Está lá a plaquinha, não vire à esquerda. Aí o cara olha para os lados, vou fazer uma bandalha rapidinho para me ganhar tempo. Vira à esquerda, pronto. Há um acidente. Quantos não ficam, morrem, ficam aleijados por ignorar esses tipos de avisos? E o aviso é tão simples, tão direto. Então, irmão, não ignore os avisos. Os avisos da palavra de Deus também têm sido óbvios, são fáceis, óbvios de se entender. Vamos ler aqui em Mateus, onde marca o texto principal. Mateus 16, 24 a 26. Mateus 16, do 24 ao 26. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Consegue imaginar aquele povo lá da época de Noé? O que eles poderiam ofertar em troca para poder entrar na arca? Nada, Assim como aquele povo lá de Sodoma e Gomorra ia ofertar o quê? Que Deus não precisa de nada nosso. Não precisa da nossa oração, não precisa dos nossos dias, não precisa dessa igreja, Ele vai continuar sendo Deus. Então vamos buscar o Senhor, versículo 33 do texto principal. Vamos ler aqui o 32 também. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder, de fato a salvará. Que possamos verdadeiramente largar fora, aquilo que nos separa de Deus. Na época, aquele motorista insensato, que muitas vezes o que ele pensa? Ninguém está vendo. Ele olha assim, não tem nenhum guardinha ali naquela esquina ali, eu não vou ser multado. Mas a placa está com uma setinha ali, que não é para seguir naquele caminho. Mas não tem guarda nenhum, não tem ninguém, lá vou eu. E muitas vezes até consegue, não é verdade? Vamos ser sinceros, o cara faz a bandalha e consegue, vai. E aparentemente nada aconteceu daquela vez. Deus sabe quando nós estamos fazendo uma bandalha. Deus sabe quando nós estamos indo por um caminho que é tão óbvio, não siga por esse caminho e nós estamos seguindo. Então, irmão, não ignore os avisos. Podemos enganar os guardinhas da vida, os semáforos, etc. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. E creia, irmão, você, essa igreja foi projetada para herdar o reino dos céus. Se você está aqui porque você é um projeto de Deus, é porque Deus te amou antes de você nascer. Deus te separou, te escolheu antes da fundação do mundo. Consegue imaginar um amor tão grande, tão maravilhoso como esse? Não tem. Então, não desperdice ignorando os avisos.
Para que serve o projetado dos aviões? O avião foi projetado para voar, correto? Os engenheiros prepararam tudo ali para ele voar. O avião não foi feito só para ficar em terra, parado. Quando o avião está parado em terra, ele não está fazendo a sua função, não é isso? De transportar vidas, né? De transportar medicamentos, né? Fazer o transporte, fazer a sua missão. E é assim com a igreja. A igreja é um projeto de Deus. E a igreja não é para ficar parada, estática, sem fazer a sua função. Que possamos sempre nos engajar, buscar mais a Deus, né? Tantos setores da igreja que precisam de apoio, de mais gente. Conversa com Deus. Deus distribui dons e talentos, cada um foi chamado para servir de um jeito, mas foi chamado para servir. Eu não sei em como ou em que, mas com certeza, você é um projeto de Deus. E Deus te projetou não é para ficar parado, mas é para sair do seu lugar, transportar vidas. Como um avião transporta um remédio, aqui estamos nós, para transportar a vida. A palavra de Deus é vida para os perdidos. É o remédio da salvação eterna para os que estão lá fora. E nós somos esse projeto. E quando não se faz a manutenção do avião? Não faz a manutenção correta do avião? Ou não se coloca, não faz um abastecimento correto do avião? Ele pode até decolar, né? Aí está lá no alto, a manutenção não foi feita. Aí vem a tempestade, vem as dificuldades internas, né? Quantas histórias tristes que o avião cai, se espatifa no chão. O avião que era para transportar vidas, remédios, né? Fazer o transporte, tem fins trágicos, se espatifam no chão. Porque não foi feita a manutenção preventiva. Porque não foi feito um abastecimento correto. Não sei se alguém aqui lembra ainda do acidente que houve com o pessoal com os jogadores da Chapecoense, que simplesmente não abasteceram o avião. O piloto queria abastecer num outro lugar que parece que o combustível era mais baratinho. Aí não quis abastecer no local que deveria ser para abastecer no outro. Teve uma tempestade, um imprevisto, ele não pôde pousar no tempo que deveria pousar. O que aconteceu? O combustível acabou. O piloto não quis pagar o preço do combustível na origem, que era o correto ele ter feito na origem. E assim somos nós, que possamos pagar o preço do combustível para que não venhamos a cair no meio da tempestade. Jesus já pagou esse preço, o combustível está aqui, ó. Ele é o alimento, o pão. Não adianta querer pensar que dá para voar sem Jesus, não dá. A manutenção preventiva tem que ser feita, está aqui. O abastecimento do combustível também está aqui. O Senhor nosso Deus já nos deu tudo. Nós só temos que abastecer. Só isso. O piloto humano não quis pagar o preço de um combustível. Mas o nosso combustível já é de graça. Só tem que abastecer, bem simples. Assim como os avisos da palavra de Deus são simples e diretos, assim também é o alimento, o abastecimento. É simples e direto. Não caia nesse mundo, irmão. Deus te projetou para voar, para chegar naquele dia você voar para a glória eterna, se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que não venhamos ser como as viúvas nécias, né? Outro dia eu vou comprar azeite para botar na lamparina. O que aconteceu? O noivo chegou de repente. As nécias estavam mergulhadas na escuridão porque não tinha azeite. E como é que vai procurar o azeite no meio da escuridão?
tem que fazer o quê? Abastecer enquanto está de dia, enquanto há tempo. Então, irmão, não ignore os avisos de Deus. Na época de Noé, avisos ignorados. Na época de Ló, avisos ignorados. Jesus veio à terra, avisos ignorados. O médico Lucas escreveu, o livro de Lucas, avisos ignorados, até o dia de hoje. E Deus é tão misericordioso, que mesmo assim, as portas da fortaleza estão abertas para cada um de nós. As portas da fortaleza ainda estão abertas. Tem pão, tem água lá dentro. Os reis dessa terra podem achar que eu não preciso de ciclano, não preciso daquele povo pobre para nada. Então deixa eles lá de fora para morrerem na mão do inimigo. Mas Deus não. Deus não precisa de nós, mas mesmo assim, as portas da fortaleza estão abertas para cada um de nós. E não adianta o avião parecer grande e bonito, né? A pessoa chega no aeroporto, nossa, que avião enorme, nossa, ele está bem pintadinho, que bonito. E o piloto está todo arrumadinho. Mas se a manutenção preventiva não foi feita corretamente, se por acaso aquela empresa, vamos botar só meio tanque, porque para aquele outro local que o avião vai, o combustível lá é mais barato. Vamos deixar para abastecer lá, para completar o tanque. Os empresários, a gente sabe que muita tem coração duro e pensa desse jeito. E não adianta nós estarmos de terno e gravata na igreja, se a nossa manutenção preventiva não estiver em dia. Se o tanque espiritual da nossa fé estiver vazio pela metade. Um tanque pela metade, quando encarar tempestades imprevistas da vida e não conseguir chegar no seu local de destino, vai cair. E Deus não nos projetou para cair. Deus nos projetou para cumprir a nossa missão aqui na terra. Eu não sei para o que ou para que nós fomos chamados, que Deus não precisa de nós, mas mesmo assim, por amor, Ele deu missão, talentos para cada um de nós. Que não venhamos a enterrar dons e talentos, mas que venhamos a avançar. Ser como um avião que leva a vida, transporta pessoas para um lugar para o outro, leva a vida, leva remédios, leva isso e aquilo outro. Que seja qual for a missão, que possamos ser úteis. Aviões são caros, né? Para uma empresa construir aviões, é um investimento alto. Não é tipo a mesma coisa que construir um carro. O valor é muito maior. Por mais que as pessoas olhem para nós e achem que é um avião pequeno, que é um avião simples, isso não importa. O que importa é a manutenção preventiva e o combustível no tanque. Não importa se as pessoas olham para você e esse avião é pequenininho, ele é meio antiguinho, ele é meio isso, meio aquilo. Eu acho que ele não vai conseguir cumprir a missão dele. Eu vou colar com aquele avião ali, que aquele avião ali é grandão. Olha o tamanho daquele avião. Mais novo, isso e aquilo outro. Nada disso importa para Deus, porque Deus não vê como vê o homem. Deus vê o interior de cada um de nós. Então, irmão, a manutenção tem que estar em dia. O tanque da fé tem que estar cheio. Esteja preparado para as tempestades. Tempestade não vem de surpresa. Tem os sinais, não é isso? Nuvens escuras, chuva, etc. Então, não ignore os sinais. Nem ignore os avisos. Se mantenha na presença do Senhor. Busque constantemente a presença do Senhor. Não deixe seu tanque vazio. Não fique pensando assim, que nem as viúvas nécias.
Vou comprar azeite depois. Depois Nós não sabemos a nossa hora. Deus te projetou para herdar o reino de Deus. Então continue. Que não venhamos falar da boca para fora que nós amamos a Deus. Lá no Salmo 18, 1-3. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, fortaleza, o meu libertador, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, a fortaleza principal. Versículo 3. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Oremos. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor. Tu és verdadeiramente maravilhoso, Pai. Coloque em nossos corações que nós somos projetos Teus, Senhor. Tu pagou um altíssimo preço, Senhor. Assim como aviões são caros para os homens, Senhor, assim nós somos valiosos para Ti. Não importa como o mundo nos vê lá fora, Senhor. O que importa é que Tu nos vê por dentro, Senhor. O que importa é que a manutenção preventiva está correta. O que importa é que o tanque está cheio, Senhor, independente do que os homens lá fora digam. Ó Pai, nós Te invocamos, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, porque só o Teu nome pode salvar, Senhor. Só o Teu nome, Senhor, pode libertar, Senhor. Tu és verdadeiramente o nosso rochedo. Tu és o nosso escudo, Pai. Obrigado por ser a força da nossa salvação, Senhor. Sem Ti nós não vamos conseguir decolar desse mundo, Senhor. Sem o Teu combustível, Senhor, sem a Tua manutenção preventiva, nós vamos ficar num hangar, esquecidos, parados, sem função, sem utilidade. Ó Pai, queremos ser instrumentos nas Tuas mãos, Pai querido. Queremos voar, Senhor, ser abençoadores, Pai queridos. Não queremos ficar num hangar parados, Senhor, sem função, Senhor. Ó Senhor, nos abençoa, derrama o Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, Pai. Encha-nos, ó Deus. Se chegamos aqui com um tanque vazio, Pai, preenche-nos, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, Senhor. Não queremos cair no meio da tempestade, Senhor. Não queremos, ó Deus, cair nesse mundo, Senhor. Não queremos ser motivo de chacota, de piadas de mau gosto, ó Pai. Queremos voar na Tua presença, Senhor. Te servir, Te adorar constantemente, Pai. Que possamos ser instrumentos, ó Deus, para Te servir, Pai. Para Te adorar, Senhor. A nossa segurança, Senhor, está em Ti, Pai. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa a Tua igreja por muitas das vezes ignorar os avisos, ó Deus. Por muitas das vezes querer voar com um tanque pela metade, Pai. Por muitas das vezes querer adiar a manutenção. Muitas das vezes tem algo defeituoso em nossa vida. Ó Pai, muitas das vezes tem um pecado, algo defeituoso no avião e nós não queremos tirar, Pai. Perdoa-nos, ó Deus. Transforma nossas vidas, Pai. Abençoa cada irmão, que cada um possa fazer a sua manutenção preventiva. Arrancar o pecado que está atrapalhando o voo, Senhor. Arrancar o pecado que pode derrubar um avião, Pai, no meio do caminho, Senhor, no meio de uma tempestade, Pai. Tu não nos projetou para cair e morrer nesse mundo, Senhor. Nos dá forças para não olharmos para trás, Senhor. Não queremos ser como a mulher de Ló, Senhor, que olhou para trás, Senhor. Depois de toda a Tua graça, depois de toda a Tua misericórdia, Tu ter tirado aquele povo de Sodoma e Gomorra,
essa mulher olha para trás. Pai, nos dá força, Senhor, para não olharmos, meu Deus, para esse mundo, Senhor, para ver todo esse caos, tudo que está acontecendo, Senhor. O fogo, o enxofre do inimigo tem caído, destruído vidas, Senhor. O inimigo tem ceifado vidas, Senhor. E pior, vidas um dia que sabiam que tinha que arrancar o pecado, que sabiam que tinha que fazer uma manutenção preventiva naquele setor daquele avião, que tinha que arrancar aquilo dali e fazer algo novo. Oh Deus, abençoa a tua igreja, Pai, que em nome de Jesus ninguém aqui venha cair, Deus, que o teu Espírito Santo venha sustentar, Pai. Mesmo que o tanque esteja pela metade e a manutenção não tenha sido feita, Senhor, que aqueles nossos familiares que estão lá fora voando com o tanque pela metade, com várias manutenções para serem feitas, Senhor, que a tua mão de poder venha sustentar, Pai, até que esse povo acorde, ó Deus, e faça a manutenção que tem que ser feita, Pai. Tu não projetou nossos familiares para ir para o inferno. Tu projetou a nossa família para herdar o reino dos céus. Abençoa-nos, ó Deus. É tão triste, Pai. É tão triste quando vê pessoas queridas, ó Deus, pagando preço por não encher o tanque, por não fazer a manutenção preventiva. Amigos queridos, ó Deus, que estão infelizmente marchando para a morte, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, das nossas famílias, dos nossos amigos, Pai. Abençoa-nos, ó Deus. Que possamos ser instrumentos abençoadores, Pai. Que possamos ter o nosso tanque transbordando e transbordar para outros tanques vazios, Pai. Abençoa-nos, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, ó Deus. Toda a honra, glória, louvor e adoração somente a ti. Amém. Aleluia. Glórias a ti, ó Pai. Vamos, ó. Aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a roda pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha Vamos nos colocar de pé, né? Vamos nos despedir uns dos outros. meu louvor. E agora, após o culto, né? Vamos, né, para o grupo que é de resgate aí, que é de visita. Vamos fazer uma breve reunião ali, né? Vamos ver as missões de hoje, né? Né, vamos ver quais vidas estão precisando aí de resgate, de um combustível. Senhor, te agradecemos, ó Deus. Nós estamos nos despedindo uns dos outros, mas não da tua presença, ó Deus. Sabemos que a tua presença será conosco, ó Deus, hoje e sempre, ó Pai. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos por sairmos daqui com o tanque cheio, ó Pai. Te agradecemos por nos dar forças, ó Deus, para fazer a manutenção preventiva, Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor. Cumprimente seu irmão, né? Até ao culto daqui a pouquinho, até o culto da noite. Cumprimente seu irmão. Que Deus nos abençoe abundantemente.